Bem, tanto as participantes de hoje, nós temos a Maiara. Antes de começar, eu vou me apresentar. Eu sou a Camila Mendes, sou uma das coordenadoras do Clube de Escritora atualmente. Estou com cabelo cacheado preto médio, uma blusa roxa e um fundo amarelo. Hoje é o segundo dia de apresentação das oficinas do Revoada, né? Ontem nós tivemos uma abertura linda, maravilhosa, com a Cravo, e hoje nós estamos aqui com a Mayara Larroque. Temos a equipe de tradução de intérprete de Libras, que é a Aline Santos e o André Dantas, e a equipe técnica, que é o Daniel Gomes. Vou passar, antes de começar, a passar a palavra aqui para Mayara se apresentar um pouco. Eu vou pedir para que todas, como já sabem, como falamos ontem, né, os microfones desligados. Se vocês tiverem alguma pergunta durante a apresentação, vocês coloquem no chat, que eu vou estar anotando. E aí, antes da Mayara passar os exercícios, né, que ela trouxe hoje para a gente, aí eu vou abrir para as perguntas, comentários, e aí vocês sinalizam no chat se vocês quiserem também falar alguma coisa, além de comentar ou perguntar, né? Deixa eu ver mais aqui, se tem algum informe. Acredito que seja isso. Então, espero que hoje seja um dia maravilhoso, um segundo dia maravilhoso de oficina para nós, não é mesmo? E eu passo a palavra para a Mayara. Boa tarde, manas. Eu também quero expressar o meu mesmo desejo, sentimento de que a gente possa viver essa 1h30 de tempo hoje com muito prazer, com muito desfrute, né? Por esse diálogo, né? Em torno da palavra, em torno da literatura. Dizer que também para mim é um prazer estar aqui e me sinto muito honrada de ter recebido esse convite e fazer parte dessa construção, né, junto com as manas do clube, saber que os nossos encontros nos fortalecem, né, pensar, fazer um pouco essa retrospectiva, né, de ver como começou o clube e como agora estamos, né, ampliando justamente essa nossa potência com outras mulheres que também estão no seu movimento com a escrita, com a palavra. Então, isso para mim me nutre muito e quero dizer que estamos todas na mesma revoada. Eu ia falar no mesmo barco, mas é um grande voo, né, que se dá com todas nós. E, bom, eu preparei uma apresentação para hoje, eu vou tentar ir lá e cá para ver o rostinho de vocês também, porque eu me sinto um pouco perdida, assim, confesso, né? Eu estou olhando para o computador, nem minha imagem eu estou conseguindo ver aqui agora, mas é isso, preparei para a gente ir acompanhando um pouco a minha fala e até mesmo para eu ir me acompanhando, me escutando na minha própria fala, e vou apresentar agora para vocês. Deixa só eu abrir aqui. Todas estão vendo? Agora, acho que sim, né? Só me confirmem se vocês estão vendo. Sim, estou vendo. Sim, ok. Bom, então, vamos lá. Eu quero... Deixa eu só passar aqui. Primeiro, me apresentar, né? Assim, fiquei pensando muito nesse tema sobre o reconhecimento, né? E quando eu fui preparar esse slide, confesso, eu fiz várias alterações o tempo todo, né? Como uma boa virginiana que sou. E, assim, tem algum microfone ligado? Se puder desligar, por gentileza. E assim, né, ontem, quando eu tive o primeiro contato com vocês, né, pude conhecer um pouco, né, do grupo, porque eu acho que o que me move também em falar, né, muito com quem eu estou entrando em contato, né,
E aí, ao conhecê-las e ouvir também um pouco da Camila, eu já entrei numa crise, né? Falei, nossa, assim, eu acho que esse lugar do reconhecimento, primeiro, já começo por aí, é contínuo, tá, gente? É algo que é uma palavra muito forte, e aí eu também quero adensar um pouco nela. E aí pensei nisso, nossa, eu acho que é importante eu me apresentar, né? Apresentar o meu trabalho, apresentar quem é essa Maiara daqui, né? Dessa imagem primeira que vocês estão vendo, né? Essa Maiara que é escritora, que é educadora, que é artista, né? Que transita pela performance, transita por outras linguagens artísticas. Compus um livro artesanal, que é o Atravessa a Tua Viagem, que considero ele a minha primeira publicação, foi um livro costurado à mão. Posteriormente, publiquei uma plaquete, que é uma luminária Pensa no Céu, publicada pela Edições do Escriba. Publiquei em algumas revistas, dentre elas a Kamikazes, que foi um projeto que nasceu na universidade, na época que eu estava me graduando, sou graduada em letras também, com habilitação em língua francesa. E, atualmente, eu desenvolvo cursos na área da escrita criativa e, especificamente, desenvolvi um projeto que veio da construção desses anos que eu vim exercendo esses laboratórios, que é o Escritas de Si, voltadas para o autoconhecimento, palavra, enquanto processo de autocriação. E, bom, para chegar nesse lugar, né, porque eu fiz questão também de me apresentar, é porque eu acredito que para chegar nesse reconhecimento, né, que agora eu falo, eu passei por um processo, né, gente? Uma palavrinha que está dentro do título do nosso evento, né? Processo. Eu gosto muito dessa palavra e eu acho que ela sempre caminha comigo, porque antes de chegar nessa imagem, tem o antes de tudo, né? O como tudo começou. E esse versinho, eu acho que define uma outra Maiara, que são as várias camadas que a gente tem, né, dentro desse processo de se reconhecer, que é: preciso escrever minha vida antes de morrer, ou então morrer 1000 vezes para me escrever. Então, assim, acho que para eu chegar nesse lugar, né, de me assumir escritora, isso veio de um chamado visceral, né, de uma necessidade orgânica, natural, instintiva, que é a necessidade de escrever, né? Antes de eu publicar, eu já exercia o ofício da escrita sem ao menos saber, né? Sem ao menos entender que eu era escritora, né? Então, eu acho que é muito importante lembrar desse lugar, tá? É um lugar que, na verdade, não sai de mim. Por isso, ele passa por várias instâncias, por várias nuances, por vários trânsitos, e é disso que eu quero falar um pouco hoje, né? E, assim, compreender, transmitir que hoje a minha fala é muito mais no intuito de uma partilha sincera, uma partilha muito franca do que eu ainda vivo, né, nesse processo de escrever, do que falar o que é ser escritora, ou passar uma regra, ou passar um método. Eu nunca trabalhei com isso, tá, gente? Todos os meus laboratórios, eles são construídos muito intuitivamente, muito a partir do que eu vivo, e eu sempre compreendo que eles são uma via de mão dupla, né, de várias entradas, na verdade. E, bom, então, assim, o primeiro passo é esse, entender que a escrita é caminho, e eu precisei do caminho para chegar até aqui. E aí tem um outro versinho também que integra o Atravessa a Tua Viagem, que é esse livro que eu compus à mão, que diz assim: há certas partidas que nos são infinitas, e eu acho que a escrita é esse lugar em que a gente está sempre voltando e sempre partindo, né? A escrita é sempre uma iniciação, né? E nós somos feitas, né, de muitos inícios, assim. Então, acho que para a gente pensar nessa palavra que é tão forte, né, que é reconhecimento, eu gosto de destrinchar as palavras, tá? Eu trabalho muito nessa perspectiva de que, como ela é a matéria-prima da nossa criação,
é importante a gente adensar, né? Abrir essas palavras como portais. E reconhecimento, né? Que palavra forte, assim. Foi uma palavra que me estremeceu todos esses dias, tá? Desde que fui convidada. E eu fiquei me perguntando, né? O que é me reconhecer, né? Porque eu acho que essa palavra, na verdade, cruza com vários lugares dentro da sociedade que a gente vive, da existência como um todo, né? Ela não perpassa somente no âmbito da escrita, né? Eu acho que esse é um lugar instintivo nosso, né? Da natureza humana, querer ser reconhecido, né? Isso em vários campos da vida, na vida amorosa, nas nossas relações, no nosso trabalho, se reconhecer na frente de um espelho, né? Se reconhecer por si mesma, né? Assim, o que a gente faz, afinal, nesse mundo, né? Então, eu acho que para a gente pensar essa palavra, ela vai atravessar toda a nossa conversa de hoje, né? A gente precisa passar por uma desconstrução, né? Assim, do que ensinaram para a gente o que é se reconhecer, né? Porque a gente se reconhece em muitos momentos da nossa vida, né? E principalmente nesse lugar de escritora, existem muitos trânsitos, existe muitas mudanças, né? Muitos lugares que a gente transita dentro desse percurso, né? De se reconhecer. E eu acho que ensinaram para a gente, né? Que para a gente ser reconhecido, alguém precisa validar, né? Tem essa ideia de um cânone, né, que vai lourear, né, de alguma forma, o que a gente faz. E eu acho que isso vira uma sombra durante muito tempo, durante o nosso percurso. E eu não falo de um cânone que é só literário, assim, né? Eu acho que existem muitas projeções, né, assim, de alguém que está sempre lá em cima, superior a gente, que vai, de alguma forma, vir com uma varinha de condão, assim, e dizer para a gente, ok, o que você faz é válido para o mundo, né? Eu acho que isso, na verdade, é uma doença, tá? Do sistema que a gente vive, patriarcal, capitalista, que compara, que coloca as diferenças como necessidades de consumo. Enfim, eu acho que é toda uma teia que envolve essa palavra, né, do que é o reconhecimento, e faz com que a gente entre em umas crises, né, de achar que existe alguma coisa de errado com a gente. Existe alguma coisa que não está certo no que a gente faz, porque não está de acordo com um padrão, não segue um protocolo, é diferente de fulano, de ciclano. Então, eu acho que é um adensamento para toda uma vida, esse lugar do reconhecimento, tá? E aí, vamos começar essa desconstrução, né? Assim, pensar o que é... Eu acho que para a gente pensar reconhecimento é pensar o que é ser escritora, né? Tirar essa ideia de que escrever assim, tá num lugar muito distante, né? Assim, coroar aquele lugar assim num patamar, lá num pedal, né? Colocar lá em cima de um pódio, né? Assim, uma coisa distante e inacessível, né? E que precisa estudar muito, né? Precisa ler, precisa dominar as escritoras, todos os escritores, todas as literaturas. Gente, isso também, para mim, na minha visão, é algo que é muito incutido desde muito cedo na nossa formação, que a gente precisa saber, que a gente precisa conhecer, que a gente precisa isso, a gente precisa nunca está suficiente, né? Assim, nunca somos boas o bastante. E isso também foi ensinado, sobretudo para nós mulheres, né? Foi ensinado na nossa educação que a gente precisa ser funcional, né? Só que nós, mulheres, nós somos viscerais. Eu acho que é essa a grande diferença, que não foi ensinada na escola e em faculdade nenhuma, né? Que nós, mulheres, temos necessidades de ser, né?
ao invés de ter, de dominar, de não que isso não seja necessário, né? Assim, muitas vezes, né? É mais assim, eu acho que a gente abarca um universo, né, enquanto mulheres, que traz uma visceralidade, né, de ser, né, ser quem somos, né, romper com esses estigmas, né, sobre nós. E eu acho que ser e escrever são verbos simbióticos, né? Não tem ser escritora não é você vestir uma função, não é você colocar uma veste, eu saí escritora, voltei para casa e me despi, né? Tirei a função, não bati carteirinha, né? Ser escritora é um estado, né? É um estado de ser. E isso é a vida, né? Isso é o próprio ser, né? Eu acho que o que acontece, assim, muitas vezes com a nossa formação, na nossa formação, e isso eu me deparei muito nos meus laboratórios, né? É que os bloqueios vão sendo construídos porque vão bloqueando, na verdade, a nossa expressão genuína. Escrever, por que a gente se liberta tanto quando a gente escreve? Porque ninguém te pune quando você está de frente para o papel. Ninguém diz que está errado quando você jorra, né, o seu pior monstro de frente para o papel, né? O papel, ele é um espelho, né? Então, só que isso foi tolhido dentro da nossa formação, né? Ninguém ensinou a gente a falar das nossas emoções. Ninguém falou que podia chorar enquanto a gente escreve, né? Pelo contrário, você tem que colocar um ponto final. Às vezes está aqui na goela, mas você tem que colocar um ponto final. Não é verdade? Então, assim, eu acho que é compreender que nós, mulheres, temos uma outra engenharia, talvez, né? De sentir essa escrita como o próprio ser, não é? Não é? Eu pelo menos vejo assim, né? De que essa base ela nos foi tirada, né? Disseram para a gente que a gente não pode ser quem a gente é. Essa expressão genuína, né? Que eu vi muitos nos meus alunos, né? De dizer o que verdadeiramente pensavam, porque tinham que citar fulano de tal, tinham que citar autor tal, alunos que vinham com um bloqueio, enfim, relacionados à sua pesquisa de mestrado, alunos do doutorado que não conseguiam escrever, mas por quê? Porque tinham esse medo da não aceitação, esse medo da rejeição, né? E muito atrelada a uma comparação de uma ideia do que é escrever, né? E quando eu comecei a trabalhar dentro de uma perspectiva que trazia justamente os afetos, trazia o que te conecta com essa escrita em proximidade, o que essa palavra diz de ti dentro do teu íntimo, eu comecei a colher resultados, né? Resultados, entre aspas. Comecei a, de fato, me conectar, né? com esses alunos de uma outra perspectiva, né? E, então, acho que o primeiro passo é reconhecer que só a gente escreve do jeito que a gente escreve. E ninguém vai escrever por você, né? Só a gente tem esse canal aqui da nossa laringe exatamente formado para caber no nosso pescoço e, né, expandir aqui para a nossa garganta, enfim, para sair a nossa voz, né? E isso é um reconhecimento do nosso próprio livro, né? Da nossa própria escrita, da nossa própria expressão. Eu trouxe essa frase da Eurídice Fontella, um versinho, na verdade, que diz: leia minha mão, um livro único, né? Então, primeiro reconhecer que essas linhas que estão aqui nas nossas mãos, vocês podem até olhar para a mão de vocês agora, e se a gente for comparar uma com a outra, é diferente, né?
E então, eu nunca vou escrever como Clarice Lispector, Virginia Woolf, nunca vou escrever como, né, Fernando Pessoa, que, enfim, né, todas essas referências, né, que nos foram dadas e que são nutritivos, são, de fato, né, despertam na gente, na verdade, quem a gente é. Eu acho que esse foi o grande insight que eu tive, né, assim, para talvez fazer esse salto, né, e que ele é constante, tá, gente? É sempre uma construção. Mas, assim, reconhecer que, nossa, o que sempre me encantou na literatura é o fato deles me fazerem questionar, os escritores, escritoras, me fazerem questionar quem eu sou, me levarem para lugares de percepção da realidade, de fruição do mundo, que só eu posso sentir, e só eu posso dizer o que eu sinto, né? E muitas vezes eles diz, a literatura diz o que a gente sente. Eu acho que é isso que mais nos provoca encantamento, né? Porque, nossa, como é que ele conseguiu, né? Como é que ela conseguiu descrever isso, né? Que é tão indizível, né? Então, esse reconhecimento é de que a escrita ela é algo que a gente conquista, né? E que isso é diário, é lidar com as nossas emoções, é lidar com os nossos sentimentos, é lidar com tudo que pertence a esse processo de tentar se expressar através da palavra, né? O que é teu, ninguém pode tirar, mas também ninguém pode te dar, né? E acho que isso constrói a nossa poética, né, de uma maneira que a gente reconhece que para a gente chegar nesse voo, né, eu elenquei outras palavrinhas aqui, a gente passa por um processo, por um percurso, por uma travessia que é um movimento inacabado, né? Para a gente realmente ir para essa revoada, primeiro a gente vai lá para o ninho, né? Tem esse realmente, né, entrar em contato com as nossas palavras, entrar em contato com aquilo que a gente não gosta dentro da gente, né? Entrar em contato com a solidão, com o silêncio, né? Eu acho que isso, para mim, sempre foi a minha maior companhia dentro da literatura, né? Esses momentos de demorar-se em mim, coisa que o nosso tempo nos tira, né? A gente é muito projetado, a gente é muito educado a estar fora, né? A responder por fora, principalmente nós mulheres, né? Fomos ensinadas assim, que a gente precisa cuidar disso, que a gente precisa cuidar daquilo, precisa cuidar, servir, né? Isso foi, na verdade, colocado, né? Imposto, porque essencialmente, originariamente, as mulheres nunca estiveram para isso, né? Pelo contrário, elas sempre foram as nutridoras, as criadoras, nós sempre fomos assim. E agora a gente está recobrando isso, né? Mas o que eu quero transmitir assim também, né, que dentro desse processo, dessa travessia, desse percurso que é inacabado, tá? A gente está encontrando com nós mesmas, tá? A gente está encontrando com a nossa poética. O reconhecimento se dá a partir desse encontro com a nossa poética. Eu entendo poética, né? E daí vem a origem da palavra poesia, poiesis, como criação, né? E não reprodução de um sistema, né? Eu não quero ser como o outro, eu quero ser como eu sou, né? E então isso é criação, né? Não está pronto, né? Ninguém te dá. Então é um converter-se em si mesmo, né? Isso aqui também, olha, vocês podem até ver a data, 2012, meia-noite e 58, 1/2 de 2012, que eu escrevi isso. Converter-se em si mesmo exige coragem, exige algo dentro, que chega à beira de ser um mundo inteiro sem fim. Exige o céu quase nem sempre estrelado. Então, é importante reconhecer que dentro desse processo, a gente não vai encontrar só flores, né? Lágrima, rabisco, folha em branco, medo, a rejeição, repetições, as voltas, a assertividade,
dentro de um texto, tudo é você, né? Eu compreendo, né, que existem instâncias dentro da literatura, né, tem muitas ramificações, né, muitas possibilidades, isso que é muito rico dentro do fazer literário, né, do estudo literário. Muitas formas da gente interpretar uma obra, falar sobre uma autora, um autor. No entanto, eu percebo que mesmo aquilo que é ficção nasceu de um mundo interior, mesmo aquilo que é invenção saiu de você, né? Então, tudo isso, na verdade, vai se colhendo de matéria. Eu, na verdade, não faço muito essa diferença, né? O que é realidade, o que é ficção, né? Como a Clarice Lispector dizia, né? Escreveu que ficção é correr o risco de se ter a realidade, né? A gente inventa muitas realidades a partir do que a gente vive também, né? E às vezes, muitas vezes, o que a gente vive é mais ficção do que realidade, né? Então, eu não faço muita distinção, não. Assim, acho que tudo vem do que a gente vem nutrindo da nossa relação com a nossa poética, e tudo que a gente escreve é espelho, né? Então, foi exatamente esse movimento que eu fiz, tá? Não teve mágica nenhuma. Aliás, eu acredito muito na magia, tá, gente? Assim, para mim, eu acho que o ofício, o fazer, o labor, eles fazem parte da escrita, né? Mas isso muito nutrido de magia, né? Porque sem isso também não tem o porquê de tanto ofício, de tanto trabalho, de tanto labor, né? É uma visão minha, né? Eu acho que o reconhecimento ele veio se dando a partir de um processo que foi vindo de muita paciência para eu também compreender que os meus desconfortos dentro disso, né? Dentro de me mostrar, dentro de me expor como escritora, os desconfortos com os meus textos que eu sempre rejeitei também. Mas é importante, frisei essa frase, o reconhecimento foi se dando na medida em que eu fui me vendo nas minhas palavras. Isso é importante, porque até então eu via as palavras dos autores que eu lia, e eu considerava isso literatura, e não o que eu escrevia, né? O que eu escrevia era só algo que eu guardava na gaveta e no papel, né? Na pasta ali, e ninguém via, né? Nos arquivos, né? E foi assim que eu compus o meu primeiro livro, Atravessa a Tua Viagem, quando eu pude ver as minhas palavras, quando eu decidi ir lá naquele quartinho mofento, naquele lugar mofento do quarto, e revirar os escritos que eu tanto visitava e não fazia nada com eles, né? E fui percebendo que eu tinha um material extenso, né? Assim, denso, com relatos muito pessoais do que se diz que é pessoal, porque isso também eu acho que é algo construído dentro da história da crítica, da história da literatura, da crítica literária, de que os relatos pessoais não são literatura, né? Eu não concordo com esse pensamento, eu faço mais parte com a ideia de que sem pessoalidade a gente não se expressa no mundo, então eu acho que é importante, sim, o lugar do íntimo, né? Para a gente ir condensando os sentidos, os nossos campos semânticos, aquilo que tem significado para a gente, porque é para isso que a gente escreve, para dar significado às coisas, para, como diz Manuel de Barros, acrescentar ao mundo, né? Com as nossas realidades interiores, né? Com as nossas invenções. Então, sem proximidade com os significados próprios, né? Eu não invento nada, né? Então, eu acho que nesses relatos, né, a gente vai encontrando, sim, lampejos, né? Insights, camadas, ramificações para a gente ir adensando nas nossas poesias, enfim, nos nossos materiais, nos nossos repertórios, né? Então, vocês percebem aí que o Atravessa a Tua Viagem, ele é um livro que foi composto à mão e que ele tem os escritos que eu rejeitei, inclusive, né? As páginas rasgadas, os rabiscos, as rasuras, as fotografias da infância, as cartas que eu acumulei durante muitos anos, muitas cartas que eu nem enviei porque eu tinha vergonha de enviar, né? Eu coloquei tudo isso dentro da Atravessa a Tua Viagem,
como componentes de escrita, como passos inerentes que dizem respeito ao processo de se reconhecer escritor, porque a gente só conhece escritora, né? Porque a gente só reconhece, parece, quando o livro está pronto, né? E aí ninguém fala para a gente que, ok, esse livro está pronto, todo higienizado, mas antes ele passou por muitas rasuras, passou por muitos submundos que a gente não acessa quando o livro está pronto, né? Então, as manchas, aquele escrito que eu odeio, eu coloquei, porque ele faz parte do meu reconhecimento, né? Então, é uma viagem, né? Por isso que o nome do livro é Atravessa a Tua Viagem, que é esse ato de se transportar de um ponto a outro distante, uma navegação, uma travessia, um percurso efetuado, uma relação escrita dos acontecimentos ocorridos e as impressões que causou, né? Isso envolve a soberania do tempo, tá, gente? Construir toda essa obra, né, se deu por anos, né, foi um processo de anos, e eu acho que isso, eu fiz questão, né, de trazer outra palavrinha-chave, né, outra palavra portal, tempo, né, tempo, porque eu acho que esse é o lugar da poesia sempre, porque a gente vive numa sociedade muito imediatista, que quer as coisas para agora, que é o reconhecimento para agora, se você não fizer... E você tem que acertar, né? Você não pode errar dentro desse processo, assim, né? Não pode ter erro, não pode ter falha, é tudo muito, muito cruel, né? Assim, eu diria. Sem respeitar os nossos tempos, né? Então, entender que a escrita tem tempos, e que bom que ela tem tempos, porque é para isso que ela está a serviço. Eu, pelo menos, considero assim, né? Porque escrever um texto não é assim, né? Pelo menos para mim, a página em branco, para mim, sempre foi um desafio, né? E é bom que a gente se nutra desses desafios, mas não se puna por esses desafios, né? Eu acho que tem que ser um processo sempre prazeroso, né? No final das contas, dentro da dor também que tem, né? Muitas vezes esse processo, entender que os nossos tempos também, né, de escrita. E aí eu vejo que é um pouco isso, né? Assim, existe uma fusão, né, entre você formar essa escrita que é sua e reconhecer essa escrita que é sua, agregando, acolhendo todos os processos, todas as partes, as rasuras, os escritos rejeitados, a vergonha de mostrar, enfim, tudo isso envolvendo os teus próprios tempos, né? E para se construir dentro desse processo, para se fazer dentro desse processo, né? E aí eu trouxe um trechinho da Clarissa Píncola, que é uma autora de Mulheres que Correm com os Lobos, em que ela fala um pouco sobre o processo da vida, né? Que eu relaciono com o processo de construir um livro, né? Construir a nossa escrita, porque eu acho que é isso que eu falei no início, né, da fala, que ser e escrever estão intimamente ligados, então as nossas palavras elas vão crescendo junto com a gente, né? E quando a gente vai crescendo junto com as nossas palavras, a gente vai significando quem a gente é, né? E isso é o próprio processo da vida. Às vezes, eu acho que a gente não precisa nem ler um livro, né? Assim, não, claro, negando a potência que isso tem, mas assim, eu não preciso acumular, né, tantos livros para gente para sentir o que é amor, o que é, sabe, o que é, para pensar o que é a vida, para pensar o que é a morte, para pensar o que é paixão, o que é desprezo, né? Existem coisas que são inerentes à nossa significação no mundo, né? E que se faz na vida mesmo, assim, nas nossas vivências. Então, reconhecer que a gente tem, sim, muito o que falar, a gente tem histórias, a gente tem personagens, a gente tem
uma intuição, né? Eu acho que é uma palavra que foi muito negada para a gente ao longo dessa formação patriarcal. Disseram para a gente que a gente tem que ser sempre intelectual e que a gente tem que dominar né, o raciocínio mais lógico. E, sim, é uma das instâncias das nossas múltiplas faculdades e múltiplas faces dentro desse reconhecimento de si, né? Na Índia, por exemplo, vou tirar aqui um pouquinho só para eu ver se vocês estão aí. Ok. Na Índia, por exemplo, né? Para quem não sabe, eu sou instrutora de yoga também, tá, gente? Por isso que eu tenho essas viagens, por isso que eu falo de muitas coisas assim. E eu sou, enfim, né? Eu estudo, né? Assim, as práticas do hinduísmo, né? E dentro do hinduísmo existe o alfabeto sânscrito, né? A língua sânscrita, que fala que define umas 10 traduções para dizer o que é inteligência, né? Quando eu vi isso, eu fiquei louca, assim, eu falei, nossa, que incrível, né? Assim, aqui a gente só tem uma definição do que é inteligência. Lá na Índia, eles têm 10 definições do que é inteligência, né? E várias palavras, né? Várias palavras para denominar. E uma das inteligências é a intuição. É essa capacidade que a gente tem de captar sentidos, captar olhares, a delicadeza, a sutileza, a sensibilidade, aquilo que atravessa a gente de um jeito que a gente consegue explicar porque a gente intui, né? A gente intui palavras também, sabe? E que vem no corpo também, né? Eu também que trabalho com o corpo, assim, comecei também a perceber o quanto nos desassociaram dessa capacidade de sentir através dos nossos poros, porque, principalmente para nós mulheres, né? Disseram que o nosso corpo é pecado, né? Disseram algum dia lá atrás que o nosso corpo é errado, né? Só o fato da gente ter vulva e seios é errado, né? Então, errado para quem, né? E aí, quando a gente amplia, né, esse olhar de que a gente escreve com muita coisa, com muito material, que não é só o fato de eu falar, né, muito bem sobre um autor ou uma autora. É também isso, é importante, acho foda, assim, acho muito incrível, né, quando a gente consegue falar, né, do trabalho de outras autoras, assim, isso é importantíssimo. Mas por que não falar também do que a gente vive, né? Por que não falar das minhas histórias? Por que não contar a história da minha mãe? Sabe? Assim, porque disseram, alguém disse que isso não é válido, alguém disse para Clarice Lispector que o que ela escrevia era inferior porque era intimista. Gente, o que Clarice Lispector mais fazia era um sair de si, né? Mesmo que ela tivesse inteiramente em si mesma, né? Quanta entrega dentro da palavra, né? Quanta entrega dentro de uma vida, né? E Clarice Lispector era essa escritora, né? Que tinha muitos conflitos em se apresentar escritora ou não se apresentar, porque era visceral, né? Era algo assim que eu propriamente também sinto, né? Muitas vezes eu conversava com a Camila, né? Que eu falava assim, gente, nem sempre eu tô afim, né? Assim, de mostrar o que eu escrevo, né? Nem sempre, às vezes é algo meu, é algo muito, sabe, que eu precisei ali, aquele momento que eu precisei, né? E nem sempre eu estou inspirada, assim, né? E claro, assim, né? E é justamente isso que não foi ensinado para a gente na nossa educação, que a gente tem trânsitos, a gente tem mudanças hormonais, não é? Nós mulheres sabemos o que é menstruar, sabemos o que é sangrar, né? Sabemos o que é, para quem é mãe, sabe o que é cuidar de uma cria, sabe o quanto isso altera o nosso corpo. E isso nunca foi validado dentro de uma história
literária, né? Nunca foi validado como algo realmente essencial para a vida, porque se a nossa sociedade não dá conta de reconhecer, né, que somos nós mulheres que gestamos, parimos a própria humanidade, que humanidade nós vivemos, né? Reconhecer os ciclos das mulheres, né, dentro da sua organicidade e necessidade é urgente, né? Então a gente precisa colocar essas palavras como sim. Eu vou falar hoje sobre algo que é meu, que faz parte do meu universo, sabe? E não só esperar uma referência de fora para aprovar o que eu tenho que dizer, né? E aí Clarissa Pinkola fala um pouco disso, que eu acho linda essa frase dela, eu queria muito ter trazido hoje para compartilhar para vocês, para a gente comentar um pouco o exercício que eu trouxe para a gente trabalhar. Estão vendo? Estão, né? Ela vai dizer assim: no curandeirismo, que é uma prática xamânica que ela exercia dentro lá da comunidade de onde ela veio, acreditamos que nascemos como almas completas, mas não totalmente desabrochados como seres humanos. Tornamos-nos seres humanos depois de muitos anos. Nascemos como indivíduos de verdade naturalmente, mas aprendemos na mitologia que para ser um ser humano levamos no mínimo 50 anos vivendo, no mínimo 50 anos morrendo, sem nunca morrer inteiramente. No mínimo, a pessoa terá, então, uma boa chance de se transformar, depois de acumular tantos sofrimentos, tantos desafios, tantos erros, e, na melhor das hipóteses, se recuperar e prosseguir. Exatamente como nos contos de fadas mais antigos, a vida é um mundo em que nossas fraquezas são, em geral, nossas maiores dádivas, em que o mundo da perda e o reencontro do coração e da alma são dolorosos, mas são, em geral, a única questão fundamental e valiosa. Eu acho muito bonito, né, isso que ela relaciona, né, exatamente como nos contos de fadas mais antigos, a vida é um mundo em que nossas fraquezas são, em geral, nossas maiores dádivas, né? Ela vai relacionar todo esse processo, né, de transformação humana, né, de se reconhecer humano como algo que se aprende nas mitologias, né? E eu acho que isso recobra o sentido da arte, né? O sentido do porquê que a gente escreve, do porquê que a gente está buscando significado, né? Eu acredito que a gente está buscando significado mesmo através da ficção, né? Daquilo que parece invenção, né? Eu não acredito muito nisso. Acho que a gente está inventando o tempo todo, né? Já falei assim. É um pouco o que Manuel de Barros fala, né? Que só 10% é mentira e o resto é invenção, né? Então, é um pouco isso, assim. Acho que a gente ficcionaliza, né? Para dar conta de todos esses acúmulos que a gente passa durante uma vida, de sofrimentos, desafios, erros, hipóteses, cai, levanta, sente, né, as fraquezas, sente as dádivas, sente as conquistas. E o que a gente está conquistando disso, afinal? Eu acho que é o que a gente tenta, de alguma forma, imprimir sobre o texto, imprimir sobre a nossa escrita, e sobre outras formas de manifestação dessa expressão, né? De algo que é muito fundo dentro da gente, né? E, bom, eu quero saber, vou abrir aqui rapidinho para interromper. Quero saber quanto tempo eu falei. Fala dentro do tempo. Já queres abrir os exercícios? Eu vou abrir jogando uma provocação, tá, gente? Assim, eu sou muito das provocações, eu não, enfim, não trabalho muito com metodologias e, sabe, eu gosto muito de ir sentindo e ouvindo vocês. Eu acho que
é muito fértil quando a gente escuta o que a gente escreve. Então, eu vou propor uma provocação aqui para vocês e depois eu gostaria de ouvi-las como forma da gente ir pensando a nossa escrita juntas, tá? Mas antes eu queria saber se alguém tem algum comentário, se alguém tem alguma questão. Não sei, eu acredito que aqui no chat só tiveram alguns comentários sobre a tua fala, né? Eu vou ler alguns aqui que eu achei bem legal. Deixa eu ver. Foi a Paula Regina, que ela escreveu assim: autorreconhecimento como escritoras é fundamental, pois não raras as vezes serão em que escritores menosprezarão nossa escrita como se fôssemos menores. Não se reconhecer fará com que se duvide de si própria em ambientes como esses. Ser mulher nesse mundo é desafiador. Bem desafiador. Realmente, do que a Mayara estava falando. A Genani, ela escreveu: a intuição é intimamente ligada ao conhecer, o autoconhecer. Sempre acreditei que a escrita e a intuição são inseparáveis. Eu achei muito legal essa fala sobre a intuição, sabe? Porque é muito isso, esse início de reconhecimento como escritora. A gente fica entre o escrever, a literatura que ensinaram pra gente na escola, né? E que vem muito dessa ideia de escrita, de literatura como a gente vê hoje, que é mais de escritores, né, digamos assim, e nunca está ligada à intuição, à nossa, que a gente sente, além de só querer fazer uma estética bonita ou algo assim. Eu acho interessante. Se tiver alguém que queira perguntar alguma coisa sobre o que a Mayara falou agora, a gente vai deixar aí uns 2 minutinhos. Senão a gente vai passar para os exercícios, que eu sei que vocês estão ansiosos. Mayara, eu sou Lucelena. Eu gostei muito quando disseste que nós somos feitas de muitos inícios. Eu confesso que aí eu disse, ela falou comigo. Brincadeira. Mas é um pouco isso, é você iniciar, ir, voltar, ler, reler e se enxergar. E esses inícios, eles reverberam em novas palavras, em outras intuições, em outros comportamentos. E o que eu fiz ontem já não é a mesma coisa que eu vou fazer hoje, e aquilo que eu escrevi hoje já não é também mais. E esses inícios, eles são constantes e eles fazem bem. E valeu, eu gostei muito. Obrigada. Total, Lúcia, obrigada também pela fala. E, nossa, é exatamente isso, assim, que eu acho que também faz parte de um processo de descolonização do nosso corpo enquanto mulher, do nosso ser enquanto mulher, que é a compreensão de que nós somos muitas o tempo todo. Disseram para a gente que nós somos histéricas, loucas, né, neuróticas, mas na verdade é porque não conhecem a nossa biologia, meu bem. Não não conhecem de fato e não sabem que podemos sim acordar de um dia sermos uma, e no outro dia, gente, eu sou outra, né? E tudo bem, né? E tudo bem ser assim, né? Disseram para a gente que isso é errado, que é uma emoção confusa, né? E, na verdade, o quanto disso a gente pode aproveitar como potência para a matéria de criação, né? Então, a Esther Corrêa até falou aqui, minha criatividade está muito relacionada com o meu ciclo menstrual. Total. A gente vai ver que dentro das culturas antigas, né, das civilizações mais vinculadas nessa relação com a terra, as mulheres se recolhiam nesse processo, né, da menarca, né, como se chama, e elas se recolhiam para criar, né? Porque sabiam que nesse momento o útero, né, que é um lugar de poder, né, está ali naquele processo de limpeza, né, de jogar para fora, de liberar, né? E a gente sabe o quanto isso vai afetando o nosso organismo, né, de uma tal maneira que
é muito fácil criar para a gente. Eu, pelo menos, me sinto assim também, né? Me sinto muito sensível, a gente chora, né? É uma coisa. E, assim, foi dito para a gente que isso é feio, né? Que isso é ruim, nossa, o quanto isso foi colonizador, é opressivo, né? Para o nosso ser, para o que a gente sente. Então, primeiro, dentro do nosso processo criativo, não tem nada de errado sentir o que você sente, né? Tá tudo certo, assim, sentir às vezes medo, enfim, uma série de coisas que a gente sente. Então, meninas, alguém quer falar mais? Não? Então a gente pode... Eu queria só fazer uma observação que eu achei maravilhosa, Sim. que é quando eu até anotei esse seu trecho, que eu achei incrivelmente lindo, que você fala sobre preciso escrever minha vida antes de morrer, ou então morrer 1000 vezes para me escrever. E isso me tocou profundamente porque ela me lembra uma carta do tarô que é a morte. E para algumas pessoas ela é uma carta abominável, mas para mim é a carta mais linda, porque ela é a oportunidade de ceifar a terra, né? De fazer essa transmutação. E que realmente, se a gente tiver a possibilidade de morrer 1000 vezes para renascer essas 1000 vezes e se reescrever 1000 vezes, isso é maravilhoso. De certa forma, nós mulheres morremos todos os dias, não é? E a cada momento. Então, quando a gente morre, a gente tem a oportunidade de se escrever e de se ver. E isso, para mim, é lindo. Não tem maior arte do que essa leitura, do que essa escrita de si. Muito obrigada por esse seu trecho, porque aí é lindo. Muito grata também, Mana. Eu achei lindo também. É muito o que... tudo que a Mayara escreve, gente, eu sou assim fã, eu leio 1000 vezes, porque tu fica assim, gente, como eu conseguiu descrever tudo que eu tava pensando, de verdade. E é muito isso. Eu sou uma quase novata na escrita, e se a Monique ouvir isso, ela vai me dar um puxão de orelha. Mas é que a escrita, ela sempre fez parte da gente, e a gente sempre se reencontrou várias vezes com ela, só que a gente tem essa trava, né, de achar que, porque tem que ficar a métrica do poema, da poesia, da prosa, ela tem que ser assim, assado, cozida, e a gente se a gente se ceifa demais. Mas a escrita da Mayara sempre me trouxe isso, essa coisa de que não, a tua travessia é importante, que você está sentindo. Não tem uma métrica, não tem uma forma de tu escrever. Só tu pode falar do jeito que tu está sentindo, da forma como tu queres expor isso. É verdade. E é muito legal essa fala que a Camila disse agora, porque essas regras todas foram inventadas por homens brancos. Exato. Então, assim, tudo que a gente entende como o que a literatura deve ser, quem são os grandes escritores, são homens brancos validando homens brancos. Então, assim, tá mais do que na hora da gente quebrar isso e escrever de acordo com o que nós somos, e vir com tudo. E trazer tudo isso porque isso é literatura, porque isso é vida. Exato. Exatamente. Exatamente. O clube, ele veio também, sabe? Da gente conseguir mostrar o que por muito tempo foi dito como não literatura, né? Como uma não escrita verdadeira. É empírico, vem de intuição. Isso não é uma escrita científica, não tem uma forma. Então, no caso, todo mundo pode escrever do jeito que quiser. Sim, todo mundo pode escrever do jeito que quiser. Cada um tem a sua escrita em particular. Não tem como a gente ter um padrão, uma métrica sobre isso, né? E o patriarcado, ele traz isso para a gente. Então, a gente está aqui como mulheres, falando das nossas vivências, das nossas dores, das nossas alegrias dentro dessa escrita. É, sim, importante para a gente tirar essa ideia, sabe? A gente está aqui para botar para o mundo que a nossa intenção também é literatura. Eu gostaria de fazer um comentário. Eu tenho muito medo, assim, das pessoas me lerem, muito medo do julgamento. Eu acho assim, a minha escrita, ela é muito intimista, assim. Um amigo recentemente disse que eu
que eu escrevi um pouco parecida com a Clarice Lispector. Me achei até lisonjeada quando ele falou. Mas, assim, o que mais me segura para escrever é o medo. Medo que não seja tão bom, medo que as pessoas não vão gostar. Eu acho que a vida toda eu tive medo de tanta coisa na vida, sabe? E aqui, eu estou tão feliz por estar participando disso, porque eu percebo que, assim, eu não tenho medo sozinha, todo mundo tem medo. O que a gente não pode fazer é deixar o medo paralisar a gente. E é bem interessante isso, Iolete, né? Isso. Porque a gente percebe que tudo nasce dentro desse lugar que é muito íntimo, né? Quando a gente vai para esses relatos pessoais, a gente descobre, às vezes, tesouros que estavam guardados. Foi exatamente isso que aconteceu comigo no Através da Viagem, que eu fui me dando conta de que aquilo não pertencia só a mim, né? A partir do momento em que a gente expande esse íntimo, né, para um outro, já vira outra coisa, né? E isso pode se ressignificar em outras camadas, né? E isso pode ampliar para uma ficção, pode ampliar para um conto, pode ampliar para uma narrativa, pode, sabe? Então são tantas possibilidades que às vezes a gente castra na primeira, né? Que é a primeira, que é justamente mostrar um relato pessoal, né? Algo que parece que é pessoal, mas isso vai ganhando outras amplidões, né? À medida em que a gente compartilha. E por eu ter carregado muita dor, uma vez uma pessoa me disse por que eu não falava sobre amor, sabe? Depois eu fiquei pensando, eu disse, mas eu falo sobre amor também, porque o amor, ele dói também. Na maioria das vezes, as pessoas parecem que querem sentir o amor como se ele fosse só felicidade, quem dera fosse só felicidade. A gente queria que fosse só coisa boa, mas infelizmente não é. Exatamente. Exatamente. Então, agora a gente pode deixar o resto das perguntas mais para o final, para a gente poder fazer o nosso querido exercício que a Mayara trouxe. Ela vai pensar, já vocês trouxeram o espelhinho que ela pediu. Exatamente. Eu quero que vocês estejam com os espelhos a posto para quem trouxe, e quem não tiver também não tem problema, dá para fazer. Vou seguir aqui na apresentação para mostrar o exercício. A gente vai ter quanto tempo de exercício? Temos meia hora ainda, né, do tempo? É isso? A gente pode 15 minutos. Pode ser. Porque eu gostaria de ouvi-las, né, também, na verdade. Assim, depois do exercício, né? Então, a gente vai fazer uns 15 minutos de exercício e mais 15 minutos de fala, pode ser assim? Pode sim. Então, bom, gente, dentro dessa travessia, dessa jornada, né, que é se construir dentro da escrita e que tem a ver com tudo isso que a gente falou, vida, sentimento, emoções, trânsitos, né, mudanças, eu começo Através da Tua Viagem com essa perguntinha, né, assim, quem és tu quando partes e no retorno quem és tu, né? Esse é o primeiro capítulo do livro, né? Porque justamente isso, eu vou fazendo uma viagem para revisitar esses meus escritos e no final eu percebo que dentro dessa viagem eu só me encontro cada vez mais, né? Assim, para tentar escrever toda uma vida, né? E morrer 1000 vezes, no final eu sempre retorno para essa que eu sou, né? E que passou por todas as mudanças. Tem toda uma vida, me vi em várias faces, várias Mayaras, desde quando eu guardei o meu primeiro escrito até hoje, mas no final das contas eu sou esse sempre início, né? Que alguém falou também, né? Assim, que tocou, né? Isso de sermos só sempre um início, né? Então eu quero fazer justamente um exercício que a gente vá para esse início que somos, né? Se olhando nesse espelho, né? Esse texto aqui que eu vou ler para vocês, por exemplo, foi um exercício que eu fiz comigo, né? Me olhando para o espelho, em que eu perguntei, né? Me fiz exatamente essa pergunta, né? Quem sou eu que escreve, né? Me olhando dentro dos meus olhos, né? Assim, e me perguntando a minha necessidade mais íntima de escrita, né? Por que eu escrevo, né? E
Bom, inicialmente saiu um outro texto, tá? Mas assim, esse texto, na verdade, ampliou para esse que agora eu vou mostrar para vocês, né? Bom, vou ler aqui para depois propor o exercício. Vemos por espelho e enigma, mas verá outra forma de ver? Haverá outra forma de ver? Fascina-me a poeta Eurídice Fontella. É uma mulher que me coloca frente a frente a pergunta: o que a tua escrita enxerga? Desde qual força do olhar tua palavra? Tua palavra prima lucidez ao ver a si? Afinal, leio a mim mesma enquanto escrevo. Escreves para o que tens de imagem mais precisa e justa, a que vês misteriosa, seguramente ambígua diante do espelho. Escreves pelo que choras em reflexo, quando em noite ninguém te vê, a não ser tua própria sombra, seres teus, dos mais escusos abertos em luz e fogo sobre a vela no teu íntimo altar. É por tão fina brasa, chama que escreves, que a tudo incendeias. Tua movente verdade, flama amor, aquela que quanto mais cava, mais as claras, suspende quem és. E o que és não é para que clareie a razão, nem tampouco para que outros compreendam o que nem mesmo sabem de si. Tuas palavras só alcançarão a outrem quando antes, em primeira instância, tocarem no berço de quem és. Quem sabe assim poderás romper a película pluma desse véu que te enreda ao outro, tal qual um abismo espelho entre tu e tu mesma. O encontro de tuas palavras com o outro só é possível no enigma, só é possível no espelho. Cara Eurídice, haverá outra forma de ver? Isso porque esse verso, primeiro, é da Eurídice Fontella, né? Vemos por espelho e enigma, mas haverá outra forma de ver? Haverá outra forma de ver? Eu escrevi esse texto me olhando no espelho. Então, é isso que eu quero propor para vocês, porque eu vejo que esse exercício é incrível para a gente reconhecer um lugar de mistério dentro da gente que nos leva para essa escrita. E que ver assim é escutar a nossa poética, escutar justamente isso que só pertence a mim, né? Como essa laringe, né? Que eu falei para vocês, de onde sai somente a nossa voz, né? Desse lugar que só sai a nossa palavra, e que encontrar a nossa poética é nos convertermos em nós mesmas, né? Então, essa pergunta que eu faço, eu quero que vocês olhem para o espelho. Quem quiser pode até desligar a câmera, tá? Eu vou dar 3 minutinhos, assim, para vocês se olharem, e realmente se olharem, gente. Entra na dinâmica, entra, não pensa, só vai. só realmente, né, se entrega, né, para te questionar, né? Quem és tu que escreves? Como tu te reconheces? Qual a escrita reflexo do teu espelho? São 3 perguntinhas provocadoras, provocativas, para que tu observes esse espelho. E daí, quando sentir, escreve. Escreve o que vier, sem pensar, não tem certo ou errado, apenas escreve. E a gente vai dar esse tempo de quanto tempo, Camila? Pode ser 10 minutos? 10 minutos. 10 minutinhos, tá bom. Então, quem quiser pode... Oi? Pode ser... Não precisa fazer uma lauda, gente, calma. Pode fazer uma coisa aos poucos. Sim, pode ser um parágrafo mesmo, uma coisa bem livre, tá? E podem desligar a câmera se sentirem mais à vontade. Certo, e se for, eu acredito que seja melhor escrevendo, né? Não precisa ser no chat. Se alguém quiser botar no chat também, para a gente ler depois, como fizemos ontem. Fique à vontade. Sim, eu vou deixar as perguntinhas aqui também, para quem quiser olhar.
Maiara, Oi. Monique falando. Oi, Não, amada. é só para avisar, que eu acho que tu não viu o chat, é que a Camila caiu, aí ela já Não, cara, volta. eu vou Ah, Já pronto. voltou? Ah, tá. Tá bom. voltar. Tudo certo. Então, mais uns 2 minutinhos, é isso, Cami? Acho que né? 1 minutinho, gente. Acho que acabou o nosso tempo. Sim, é que eu já estava lendo aqui e me perdendo nos escritos. A gente já está familiarizada, a gente já consegue falar um pouquinho. Sim. Alguma mana quer compartilhar? Então, quem quiser, eu vi algumas no chat, mas aí, quem quiser ler o que escreveu no chat, o que escreveu, a gente vai gostar muito de ouvi-las recitando. Então, quem começar, por favor, vou colocar aqui, ó, em ordem, que aí é só ir colocando número 1, número 2. Eu posso falar? Pode. Aí depois, quem quiser, por favor, coloca no chat número 2. Ah, tá, perdão. Não, pode falar, Duda. Tá bom, obrigada. Primeiro, quer dizer que foi muito difícil esse exercício, realmente. Pensei em milhões de coisas dúbias, até mesmo para falar, como se ficasse complexo do meu próprio entendimento, imagina dos outros. Mas vamos lá, o que saiu foi: me reconheço de tantas formas. Filha, mãe, profissional, e agora me sinto escritora, de uma vida que parece paralela à realidade fática. Muitos sorrisos distribuo e, ao escrever, muitas lágrimas. Seriam oposições ou versões de uma mesma vivência? Não sei, não defino, mas sinto. E ao me autoconhecer, o mundo me conhecerá. Lindo. Lindo. Obrigada. Uau. Bonito isso. É tudo. Eu sinto que a escrita abarca todas essas nossas faces, né? É bem isso que a gente falava, né? Que somos muitas. Lindo. E aí, quem vai ser a próxima? Tenha medo, não. Estamos todas aqui. Posso ler? Sim. Com os mesmos olhos de quando tinha 8 anos, eu te vejo, tentando entender se as tuas íris tinham cores como o castanho claro ou o castanho escuro. Como eu poderia entender as nuances entre essas duas cores? Entre o certo e o errado, entre ser e o não ser? Cores, sorrisos e rostos. Quem és tu, que ainda se esconde no guarda-roupa? Lindo. Muito lindo, lindo demais. Bonito. É interessante também perceber que quando a gente lê para o outro, a gente está lendo para si, né?
E eu acho que isso faz parte do nosso reconhecimento, né? Quando a gente lê, parece que algo a mais sai, que a gente atravessa uma fronteira, né? Sai de si, né? Sai de si para o outro, assim. E também é uma forma de reconhecer, né? A nossa escrita. Então, eu gosto muito de escutar, assim. Para mim é uma parte tão importante quanto, né? A parte inicial, que é a parte desse falar, né? Exatamente. Nossa, eu tô amando esses aqui, gente. Vamos. Quem é que tá querendo recitar aí o seu? Senão eu vou começar a ler. Eu quero. Eu posso? Outra aqui. Sim, Marcela. Pode ir. Então, eu adorei esse exercício. Eu já tinha, comentando rapidinho, escrito no caso, uma coisa assim parecida, uma versão de mim, e eu achei genial e é muito bom encontrar algo assim novamente que eu me identifique e possa escrever. Então, o que eu escrevi foi assim: na parede do meu quarto, encontro aquele espelho e meu reflexo, uma versão de mim que preenche o silêncio da madrugada. E secretamente fujo de mim, sabendo que sou tudo aquilo que guardei. Sou a esperança perdida de um movimento involuntário, irreversível, sem fim, que se envolve abertamente com a eterna imensidão que sou. Sou um mar sem fim, que se revolta dia e noite, sempre em busca do desconhecido. Sigo em frente, navegando lentamente, com o peito aberto, cheio de coragem de viver, só para sentir o que sou, infinita. Lindo! Muito lindo. Amei, Marcela. Obrigada. A minha tela tá com um pouco de defeito e eu escrevi muito. Meu Deus. Então vamos lá. Questionamento infinito. Perpétua metamorfose. A dialética ficcional que vai para mais de dois lados. Longa síntese. Reflexo da escrita é minha multiplicidade para compensar minha pequenez de mente e restrição de visão. Vejo o mundo com a intuição. Caminho por paisagens que nunca andei. Tenho conversas que nunca tive. Defendo causas que acredito muito. Idealista cética. Multivisões, por um tempo quase cega. Tentei me reconhecer em minha escrita para compensar o reflexo que até há pouco não via. Sou luz, sou sombras. Sou preta, branca, indígena. Sou uma verborragia ambulante e silente. Solitária, com a companhia de centenas de vozes da mente. Minha escrita construiu meu reflexo. Meu reflexo, há muito tempo, revelou-se para mim. A muito custo, revelou-se para mim. Sou coração pulsante e razão indiferente. As palavras desvelam minhas máscaras. Hoje eu sou eu, simples e complexamente. Nossa, Uau! Gente, é Meu tudo muitas viscerais, essas mulheres, meu Deus do céu. Não é brincadeira, não, mano. Mano, aqui não é fácil, não, olha. Hoje elas têm que estão. Não é. Não é a Clara Gianni. Isso. Sim. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Porque estava travando um pouquinho. Esse exercício ele foi muito impactante para mim, porque me obrigou a ser brutalmente honesta comigo mesma e ter que colocar isso em palavras, que eu espero não esconde nada, né? A gente precisa ver e encarar de frente as coisas que não dá para maquiar. Então, acho que o meu poema que acabou saindo, que ele está um pouquinho longo, foi um reflexo disso. As lágrimas que verto ao primeiro reflexo não duram mais que 5 a 10 segundos, como se alguma força externa, inexorável, necessitasse mover suas ondas contra os ossos que protegem meu coração acelerado. Sequer podem regar as plantas que mantenho na janela. Não me servem de nada senão vergonha, por ainda não ter superado certa dose de autopiedade. Tudo bem, se o espelho mostrar, deverei escrever. Inclusive as sombras feias riscando os reflexos. Inclusive as sombras feias das quais quero me esconder quando durmo. Pois não tenho medo do escuro,
senão do barulho branco, da meia-luz. Olho para alguém que quer validade. Diga-me quem sou. Meu vocabulário ainda não me satisfaz. Diga-me o que acho que sou, e acreditarei, pois sou nova, ingênua e inexperiente. Como poderia saber algo de mim? Às vezes questiono-me condescendente. Mas a verdade, talvez, a mais difícil de encarar, posto que incompleta, em vias de construção, entre andaimes e escadas que só se desfarão quando eu também me desfizer, é a de que o que eu sou ainda não tem nome. Uma coisa sem verbete. Um neologismo, talvez. Uma ciborgue torta, aço e carne. Fios desencapados pelos quais correm sangue e sinapses. E escorrem imagens. Imagens dos outros. Imagens de mim. Uau! Nossa! Tem uns poemas que eu fico assim, ó. Meu coração palpita de tão lindo que fica, meu Deus. Lindo, lindo demais, Clara. A gente tem aqui Impressionante. Letícia, e depois a Thaís, e a gente vai fechar com a Thaís. O resto a gente lê aí no chat, as que ficaram com medo de falar hoje. Eu fiz um pequeno texto, pequeno poema, não sei, para cada pergunta. Aí eu vou ler como se fosse tudo uma coisa só. Mulher presa, transbordando ancestralidades negadas, olhar decisivo, delineado, passeando sem demora, por lugares que me foram negados, rejeitando referências que me são inúteis, por horas supérfluas e totalmente brancas. Sigo criando com a ponta dos dedos o universo que esses olhos enxergam, vivências tateiam para que outros possam ver através desse espelho. Alguém que degusta, rumina, devora as palavras manifestas, potências carregadas de resistência, subjetividades, embebidas em palavras que matéria. Num lugar, hora de solidão, se deitando em aconchego, fazendo da palavra veludo repleto de escamas, veludo preto escancarado, tão aberto que incomoda quem sequer se importou em olhar, julgando num olhar tão infundo aquilo que acreditou ser único e os demais eram apenas oriundos. Poética atravessada de outras faces, carregadas do eu, do maternar, do artivismo, do sonhar, dos devires e saberes e da negação do que me foi imposto. Um toque de deboche, uma pitada de ironia, refogando ao tempo, no instante de provocar, no tempo instante de reagir. Uau! Maravilhosa. Maravilhosa E você. Vai ser a Thaís, para a gente fechar hoje a aula ainda. Thaís? Oi, gente, vocês conseguem me escutar? Sim. Boa tarde. Estou muito feliz de estar fazendo parte desse encontro com vocês. Eu acredito que essa troca está sendo essencial, assim, para que eu comece, de fato, a sair um pouco da minha conchinha e compartilhar meus escritos. Então, enfim, maravilhosas, vocês são incríveis. Eu vou ler aqui o que eu escrevi. Um corpo que anseia se comunicar. Não no sentido de trocar palavras em voz alta, mas talvez expressar o que não pôde. Escrevo porque sigo o sonho da criança que se encantou na mata das palavras, porque foi no mato que encontramos nosso primeiro lar. Sou uma pessoa cansada, ao mesmo tempo ansiosa por vida. Escrevo porque eternizo momentos fugazes, porque coleciono memórias. Porque do risco surge a letra, a palavra, o desenho. Porque meus ancestrais não puderam narrar seus caminhos, amores e dores, como a criança que vive na mata de meu coração. Reflito tudo que entra em meus pulmões e sai como fumaça, como picho no concreto da cidade que nos esmaga com luzes e janelas. É o amor dos dias cotidianos e complexos que movem os dedos e põem tinta em papéis e telas. Sou eu, existindo em pedaços por onde minhas vísceras puderem alcançar. É isso. Obrigada, gente. Que lindo demais, Thaís, sério, muito lindo.
Ai, manas, tudo. Eu li todos os comentários aqui de vocês, dos textos que mandou aqui no chat. As manas tiveram essa coragem de compartilhar também os seus escritos hoje, realmente todos lindos. A gente se identifica muito, né, com todos. Eu acho isso bem maravilhoso. Então hoje a gente... Quem tá falando? A Mayara. Então, acho que hoje a gente fecha, né, a nossa aula. Não sei se a Mayara quer dar um último recadinho. Eu quero só agradecer mesmo, assim, eu realmente acho que esse momento é o ápice, assim, quando eu consigo escutá-las, sabe? E eu acho que isso mostra, né, um pouco do que eu falei, assim, que a nossa poética é múltipla, né? Cada uma aqui trouxe uma coisa muito tocante, muito própria e que com certeza enriqueceu, assim, né, o nosso encontro de hoje, e é exatamente a mesma medida que a gente precisa, é esse alimento que a gente precisa levar para a nossa escrita, né, para o que a gente faz, reconhecendo que a nossa palavra importa, né? Então, só agradecer mesmo. Isso mesmo, essa aula foi extremamente linda e importante. A Mayara sempre traz essa força, como eu sempre digo, dela de Juliana, mas também de mulher, de força, de terra, tudo isso que ela traz pra gente. Se vocês seguirem ela lá no Instagram, vocês vão ver o tanto de coisa linda que ela posta. Só uns últimos informes antes da gente terminar aqui esse segundo dia. Semana que vem as aulas serão sexta e sábado, porque no domingo é dia das mães, né? E a gente quer passar com a nossa mamãe, se não tiver aí. Então, sexta e sábado, mesmo horário e mesmo link que a gente mandou no e-mail para vocês. E é isso, né? Obrigada mais uma vez a todos vocês que estão aqui comparecendo. O clube só tem a agradecer cada vez mais com todas. E vamos seguir. Semana que vem a gente espera vocês com outra mediadora de novo, para vocês conhecerem. Todas nós estamos aqui por trás também, fazendo tudo isso acontecer de forma maravilhosa. Então é isso. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Mayara. Obrigada aos tradutores e intérpretes que estiveram aqui hoje. Os intérpretes, na verdade, de Libras, que estiveram hoje aqui com a gente. E até semana que vem. Grata, Mana. A gente vai fazer a foto? Mais uma fotinha? Cadê? Acho que é a Deise que sempre tira aí a nossa foto. Vai, vamos ficar preparados. Só um momento, gente, que eu tô abrindo aqui a tela. Peraí, eu não sei se eu consigo fazer essa foto. Tá complicado. Já? Já. Então é isso, mano. Até mais. Beijos, beijos. Adorei estar aqui com vocês hoje. Beijo.